E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo, nesse domingo aí teremos Água Santa e Corinthians. Infelizmente a nossa despedida aí do Paulistão, já estamos matematicamente eliminados aí, né? Parabéns aos envolvidos, enfim, né? Esperamos terminar pelo menos essa edição de forma digna com uma vitória, né, Corinthians? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos começar com o vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians para esse jogo contra o Água Santa, né? E o possível time é esse aí, né? Com Cássio, Fagner, Torres, Caetano e Hugo, Fausto Vera, Maicon, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, né? Lembrando que o Gustavo Henrique está suspenso para esse jogo, assim como o técnico Antônio Oliveira. O Coronado sofreu uma lesão muscular, também tá fora, infelizmente. E o Ranieri, muito provavelmente, também não joga, porque ele tomou uma pancada no último jogo contra o Santo André e deve ser poupado aí. Então o Fausto Vera deve ganhar aí a vaga no time titular. Bom, o Antônio Oliveira também poderia entrar com um time misto ou até com a galera da base, por exemplo, né? Com o time reserva, tanto faz, né? Mas enfim, por um lado, se ele não entrar com o time titular pode perder ritmo de jogo, né? Ficaria uma semana e meia aí sem jogar, né? Mas se ele colocar o time reserva, também poderia poupar alguns titulares, né? Porque vocês estão vendo que alguns jogadores estão machucando. O Palácios, por exemplo, até agora não voltou, né? O Pedro Raul ficou uns jogos fora, agora o Coronado machucou também. Enfim, né? Vocês não sabem o medo que eu tô do Rodrigo Garro machucar. Vocês não sabem o medo, né? Então, eu não sei, né? Não sei se é bom mesmo dar ritmo de jogo para os titulares ou poupar eles evitando uma possível lesão. Não sei, né? Mas enfim, eu imagino que o Antônio Oliveira vá escalar o time titular mesmo. Com ausências, claro, do Gustavo Henrique e do Ranieri, né? E lembrando também que o Antônio Oliveira não vai estar no banco de reservas porque ele também está suspenso, né? Então ele nem vai estar nesse jogo, o Antônio Oliveira. Mas enfim. Bom, vamos agora para o retrospecto histórico aí do confronto de Corinthians e Água Santa. Eu estou no site do meu timão. E o retrospecto histórico é de apenas 2 jogos, né? 2 jogos apenas, com uma vitória para cada. 6 gols no confronto, 4 gols do Corinthians e 2 gols do Água Santa. A maior goleada do Corinthians foi a única vitória, né? 3-0, no ano passado, dia 18 de janeiro. Enfim, né? E tá aqui os 2 jogos entre Corinthians e Água Santa, né? O primeiro foi pelo Paulista de 2020, perdemos 2-1 em Diadema. E no ano passado, 3-0 em Itaquera, né? Teve gol do Yuri Alberto, gol do Roger Guedes, enfim, né, galera? Bom, vamos agora pro terceiro jogo contra eles, né? Entre Corinthians e Água Santa aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui na classificação do Paulistão, né? E, bom, não tem muito o que ver, né? A gente já tá eliminado, né? Não alcança mais a Inter de Limeira. Novamente, parabéns aos envolvidos. E assim, né? O que a gente luta? Pra não ficar na lanterna do grupo, né? Porque já estamos eliminados. Ficar na lanterna do grupo, cara... Pô, a gente é o maior campeão desse campeonato, velho. 30 títulos. Ser eliminado na primeira fase já é um vexame. Agora ficar em 4º lugar no grupo, em último lugar, cara... Pra gente não ficar na lanterna do grupo... Vencendo o Água Santa, o Mirassol tropeçando o seu jogo, né? Que é contra o São Bernardo. A gente fica em terceiro, pelo menos não é lanterna, né? Mas enfim. Ainda não brigar pela lanterna é um vexame, cara. Que o Corinthians fez. 5 derrotas seguidas, 6 no total. Cara, perdeu metade do jogo, gente. Não tinha como se classificar. Porém, dá uma certa raiva... Porque eu vejo aqui a Portuguesa, por exemplo, com 10 pontos, cara. A Portuguesa com 10 pontos e tá classificada. A Portuguesa tá classificada com 10 pontos. A gente com 13 já tá eliminado. Cara,
Vocês pensam assim, na última rodada, por exemplo, se o Corinthians ganha da Água Santa, vai a 16, a Portuguesa perde o seu jogo, fica com 10, a Portuguesa classifica com 10 e o Corinthians é eliminado com 16. Cara, é tão esdrúxulo o regulamento desse Campeonato Paulista, sabe? Eu até entendo o conflito de datas do Paulistão, que é muito curto, né? Você tem que encaixar vários jogos aí. A FPF, ela se obriga a colocar clássicos aí na primeira fase pra trazer audiência pro campeonato. Mas, cara, é tão esdrúxulo, velho. Um time fazendo bem mais pontos é eliminado por causa da pontuação do seu grupo. E você nem pode enfrentar os times do seu grupo. Cara, eu acho que a Federação Paulista devia criar um outro regulamento mais justo, cara. Pô, Portuguesa com 10 já tá classificado, a gente com 13 eliminado. Mas é isso, né? A sorte que tá o Corinthians, né? É complicado, mano. É complicado, cara. A gente pensou que ia lutar com o Bragantino e Mirassol pra uma classificação, né? Aí surgiu do nada uma Inter de Limeira e classificou. Olha, é complicado, mano. Ai, que fase que tá o Corinthians, diria craque Neto. Mas enfim, né, gente? Bom, o que vocês acham que vai dar esse jogo, né? É um jogo pra terminar o campeonato de forma digna, gente. Não tem muito o que fazer, é tentar evitar a lanterna. Que nem na última rodada do Brasileirão ano passado, né? 2-0 contra o Coritiba, no Couto Pereira, terminamos vencendo pelo menos, mas temos que pensar que o Coritiba já não brigava por mais nada, né? Já tava rebaixado. Já o Água Santa ainda acredita numa classificação, né? Vamos avaliar aqui o grupo do Água Santa, ó. Eles estão 3 pontos atrás da Ponte Preta, né? O Água Santa, para classificar, precisa vencer o Corinthians e torcer para a Ponte Preta perder para o Santo André, né? O Santo André não venceu nenhum time no campeonato ainda, mas ainda luta para não cair, né? Então o Água Santa ainda torce por uma classificação, mas precisa ganhar do Corinthians. Então os caras vão vir com tudo para ganhar de nós, né? Não vai ser fácil. Só que, porém, o Água Santa, gente, enquanto o Corinthians treinou durante a semana inteira, né? O Água Santa vem desgastado para esse jogo, né? Porque eles jogaram quinta-feira contra o Vasco na Copa do Brasil, né? E foi um jogo com alta intensidade, um jogo que o Água Santa e os jogadores do Água Santa, no caso, eles com certeza estão desgastados, cansados, porque eles saíram atrás 2-0, tiveram que suar para virar para 3-2, tomaram empate, né? Tiveram pênalti ainda, então o Água Santa vai vir desgastado para esse jogo. Eles vão vir cansados, certo? Então, Corinthians não tem desculpa, né? E assim, o Água Santa, eles não jogaram nem quarta, foi quinta, que é pior. Um tempo menor de recuperação, né? Foi na quinta que eles jogaram. E o Corinthians a semana inteira livre, né? Então, o Corinthians não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Tem que buscar vencer, jogar minimamente bem pra vencer esse jogo. Terminar o campeonato de forma digna. O Água Santa, mesmo desgastado, né? Que é um componente a mais aí pro jogo, vai vir pra cima ainda acreditando na classificação. Então, vamos ver como o Corinthians vai se comportar, né? Lembrando que depois desse jogo, temos o São Bernardo na quinta-feira, que aí é a nossa vez de jogar a segunda fase da Copa do Brasil. E olha, e vai ser 2 jogos seguidos no 1º de maio, né? Porque contra a Água Santa vai ser em São Bernardo. E aí vamos enfrentar o próprio São Bernardo depois na Copa do Brasil. Mas enfim, não tem muito mais o que se comentar, né, galera? Palpites pra esse jogo, o que eu posso falar aqui? Bom, a Água Santa é um time, né, que complicou muito pro Vasco em São Januário. Quase a Água Santa consegue uma classificação histórica, porque os caras viraram um 2-0 para um 3-2 ali, que se não fosse o gol de empate do Piton no final ali, o Água Santa tinha eliminado o Vasco com uma virada épica, né? Então não vai ser fácil, com certeza. Eu vou apostar em 1-0, cara. 1-0, vou apostar em gol do Yuri Alberto dessa vez, vai. Gol do Yuri Alberto, tá com uns 5 gols aí no campeonato, vou apostar em gol dele. 1-0, gol do Yuri Alberto, tá? Então, coloque aí o palpite de vocês para esse jogo, o que vocês acham que vai dar. Se vocês acham que o Corinthians deve entrar com o time titular ou poupar alguns jogadores, coloque aí o que vocês acham nos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de pré-jogo, Água Santa e Corinthians nesse domingo.
E infelizmente a nossa despedida do campeonato, estamos eliminados. Fazer o quê, né? Mas enfim, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!